ao princípio, né? Os 3 primeiros blocos de informação que o Senhor dá aos discípulos aqui, ele está falando sobre quando se faz as coisas a fim de ser visto pelos homens. E a gente tem a sensação, pelas escrituras, pela modernidade cristã, de que Jesus muda de assunto quando muda o versículo. E, na verdade, se você for perguntar, ninguém em sua sã idade perfeita tem uma conversa mudando de assunto, né? Hoje em dia, por conta da agitação, as pessoas têm o hábito de conversar e ficar mudando de assunto sem botar subtítulo. E aí os subtítulos que os católicos colocaram no Concílio de Nicéia, a numeração e tudo mais, piora ainda a situação na compreensão. Como se Jesus estivesse falando, por exemplo, de esmola, ou de oração, ou de jejum. Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando sobre não fazer com o fim de serem vistos pelos homens. Jesus está denunciando a forma com a qual os homens lidam com o dinheiro. As pessoas se tornam escravas do dinheiro porque elas querem ser vistas ou reconhecidas ou amadas ou admiradas pelas outras pessoas. Então isso por si só é o primeiro ato de se encurvar diante de Mamon, que Jesus cita um pouquinho mais na frente. Quando eu faço quando eu faço a fim de ser visto, a fim de ser respeitado, reconhecido, admirado por homens, não é o Pai de Jesus que eu estou servindo, é um outro Deus com outro nome. E aí quando ele fala sobre a oração específico, é o último módulo ali que ele está tratando desses aspectos, ele fala sobre a oração do Pai Nosso, né, conhecida por nós como oração do Pai Nosso, que na verdade não é oração do Pai Nosso coisa nenhuma. Ele estava ensinando quais são as atitudes, né, a simplicidade. Ele descreve na oração do Pai Nosso um ambiente de uma mesa. Uma mesa eterna onde eu falo, Pai, passa o pão, por favor. Passa aí o chusco, o pão, por favor. Aí, ó. Essa é a prática. Pronto, obrigado. Vou colocar aqui, ó. Na cena. Você tá gravando já? Eu tô achando que não tava gravando. Meu Deus do céu. Esses amigos artistas que eu amei. Aí, quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, eu vejo, queridos, que ele está ensinando mais um princípio para eu lidar com o dinheiro, que é a simplicidade e a devoção, a reverência a Deus. Cara, todas as vezes que eu ponho a mão em qualquer recurso, eu não estou sendo abençoado, eu estou tendo o dever de abençoar pelo meu Pai. Então, o receber é a oportunidade que eu tenho de ser amaldiçoado, se eu retiver mais do que eu preciso. Todo recurso que vem a nós tem um propósito e um endereço certo pela oração do Pai Nosso. E aí ele fala de coisas corriqueiras da vida do ser humano. Fala sobre a busca pela santificação, primeiro sobre o reconhecimento da paternidade, a busca da santificação, por fim, o convite, a entrega ao reino, ao governo de Deus, à vontade do Senhor. Aí ele fala do pão, fala do perdão, não só do que eu recebo, mas que isso esteja intimamente ligado ao que eu dou. Pede para livrar da tentação e não cair no mal. E novamente ele afirma sobre o reino, o poder e a glória. Aí, para não ter dúvida, Jesus ainda afirma: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai não perdoará as vossas. Ele fala agora sobre o jejum, para a gente fazer isso, não como o fim de ser visto pelos homens. Algo espiritual no relacionamento com Deus, que é quando, não é se, né? Não se considera a hipótese de não haver oração, esmola e jejum. E muito menos, no caso da oração, ele ainda define como deve ser a nossa atitude ao orarmos, né?